Olá, sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas ao Panorama 2024, essa série de entrevistas realizadas pelo Desinformante com pesquisadores, estudiosos, participantes do terceiro setor, justamente para a gente debater os principais temas de 2023 e de 2024. E hoje com a gente nós estamos com o Diogo Cortis, que é professor da PUC São Paulo, possui doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC-SP, e PhD, Fellowship pela Université Paris-Sorbonne. É colunista do UOL e uma das principais referências em IA no Brasil. E para me ajudar nessa tarefa, estamos também aqui Lena Benz, que é coordenadora de Design e Comunicação Visual do Desinformante. Olá, Diogo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vindo, Diogo. Muito obrigada pela sua participação. Bom, então eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Pode ser, Matheus? Ok. A gente tem pensado muito, né, sobre a popularização do ChatGPT. Muito se discute sobre isso e os impactos negativos, mas também as oportunidades que essa tecnologia traz. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre: devemos temer ou aproveitar a IA? E, no caso de aproveitá-la, quais cuidados você recomenda? Então, eu vou colocar em ordem a pergunta, porque eu acho que as duas coisas são válidas, mas acho que a gente deve aproveitar mais, porque eu acho que ela vai trazer uma série de benefícios, de facilidades, de processo de inovação, de produtividade, de novas formas de criar. Só que toda tecnologia, aí não é caso da inteligência artificial, mas acho que como toda tecnologia, ela também vai trazer consequências, e muitas consequências, às vezes indesejáveis, e às vezes até difícil de antecipar. Então, em alguma medida, a gente tem que olhar não com medo da inteligência artificial, que isso é ruim, mas com cautela, sabe? Entender assim, olha, é uma ferramenta, ela faz uma série de coisas, mas ela tem uma limitação, ela funciona de uma certa forma, né? O ChatGPT, ele funciona criando conteúdos ali, ele não é uma representação confiável de uma base de conhecimento, nada disso, só que ele faz coisas legais, né? Só que, da mesma forma, ele traz alguns desafios que a gente tem que estar atento. Perfeito, Diogo. E em 2023, né, o debate tanto da IA, mas também como regular a IA, ganhou força no Brasil e no mundo, né? Na sexta-feira passada, a gente teve aí o AI Act avançando na União Europeia, né? E eu queria te perguntar como você avalia os esforços brasileiros durante esse ano para regular a IA, né? O país está avançando no próprio projeto de regulação dessa tecnologia. Além disso, também queria fazer outra pergunta, né? Podemos prever a aprovação de uma lei brasileira de regulação de IA já próximo ano, em 2024? O Brasil ele tem um movimento aí de regular a inteligência artificial que teve um certo desenho, vamos dizer assim, uma melhora, né, do desenho dessa regulação, quando o Senado resolveu então criar uma comissão de juristas, né, que trabalhou com especialistas, tal, e criou ali uma proposta que agora está sendo modificada pelo Senado. É uma proposta que é inspirada na União Europeia, né, que trabalha com uma abordagem baseada em risco. Então, ela não é uma regulação assim simétrica, que tudo que é IA vai ser regulado da mesma forma. Não, ela é bem assimétrica, o que diz que, dependendo do caso de uso, se trazer mais risco para a sociedade, para a população, vai ter requisitos mais específicos do ponto de vista de regulação. Então, nesse primeiro desenho, né, de várias propostas que poderiam ser, eu gosto dessa abordagem baseada em risco, que pensa em caso de uso, não regula a tecnologia em si, olha muito para o uso, para os riscos, né, e coloca requisitos para quem vai ter um risco maior. Por outro lado, quando a gente vai ler, né, esse projeto de lei, surgem muitas dúvidas técnicas, né? Assim, tipo, ok, a gente entende que isso daqui é uma coisa que deveria ser, né, de repente, algum artigo específico, mas a gente não sabe como fazer isso da forma técnica. Ou se, até mesmo, se é possível fazer isso de forma técnica sem viabilizar a própria tecnologia.
E aí eu trago um exemplo aqui que é a questão da explicabilidade da inteligência artificial, né? Então, é uma parte do projeto de lei que ele é muito amplo, assim, e às vezes você não entende muito bem o que ele está querendo colocar, assim, você não entende muito bem na prática o que que é essa explicação, né? É a IA explicar com a linguagem natural, é trazer mecanismos de explicação. Então, tem pontos que precisa de um debate, um aprofundamento maior. Perfeito, Diogo. Então, nossa terceira pergunta, né? Bom, nas redes sociais, a gente já começa a ver muitos exemplos de conteúdos sintéticos criados por IA, né? E isso muito provavelmente se tornará ainda mais comum nos próximos anos. Qual o impacto disso no ecossistema da informação? As plataformas também serão responsáveis por conter esse tipo de conteúdo? Como você prevê isso? É um desafio gigantesco, porque vai inundar, né? A gente vai ser inundado com conteúdos criados por IA em diferentes modalidades, né? Então, tanto texto, quanto imagens, quanto áudio, isso vai ser inundado e a dificuldade que a gente tem é, beleza, como é que a gente faz para identificar esses conteúdos, marcar esses conteúdos para dar um tratamento adequado para ele? Então, a gente tem um desafio que é no processo de criação do conteúdo e um outro que é na distribuição. Muitas vezes, né, isso ficou bastante comum, né, no caso recente que teve no Brasil, de alunos que usaram inteligência artificial para fazer deepfake pornográfico de algumas alunas da escola, né? E aí muita gente fala, então tem que regular a tecnologia. Então aí eu vou fazer um gancho com a pergunta anterior de regulação, que, ok, a gente tem que pensar a regulação, só que às vezes a regulação não vai solucionar esse problema, porque você pode exigir ali, né, dos desenvolvedores que façam essa marcação dos conteúdos feitos por IA, e esses desenvolvedores já estão fazendo isso, já estão buscando. Não é uma questão muito fácil, porque envolve uma questão técnica de como fazer isso, sem que isso seja quebrado de uma maneira muito fácil, como que seja interoperável entre os diferentes desenvolvedores e empresas de inteligência artificial. Então, tem uma questão técnica ali. E aí, quando a gente vai para a regulação, a gente tem que pensar assim, as pessoas que estão fazendo deepfake, elas já estão cometendo um crime e elas já estão, né, fora da legalidade. Então, elas vão usar ferramentas que não são comerciais, né? São ferramentas em que a regulação nem vai chegar. Então, não é só regulação, é um desafio técnico. E aí, um desafio técnico, especificamente também, olhando para quem distribui esse conteúdo. Que aí, tudo bem, eu posso colocar no meu blog, eu tenho um controle menor, só que principalmente nas plataformas, né? Como elas vão conseguir identificar e marcar esses conteúdos e algumas vezes promover algum tipo de moderação ali de um conteúdo sintético. Então a gente tem que olhar não só na criação, né, do uso com a inteligência artificial, mas principalmente também na distribuição. Massa, Diogo. E puxando o gancho, né, que você trouxe, é, próximo ano, as deepfakes desculpa, as deepfakes e outras funcionalidades baseadas em IA já são realidade nos contextos eleitorais, né? Como nós podemos ver recentemente na Argentina agora, com Milei, rolando aí diversas deepfakes com a cara dele, com Massa, enfim, né? Esses candidatos aí participando desses conteúdos. E daí eu queria te perguntar, se próximo ano, né, com as eleições, por exemplo, no Brasil, nós podemos esperar um aumento da presença disso? E como é que isso impactará nos processos desinformativos em contextos eleitorais? Essa relação entre realidade e ficção, ela vai se tornar mais tênue? Como é que você Uhum. vê esses próximos anos com a deepfake nos contextos eleitorais aí, bastante popularizados? Eu vejo como o multiverso da loucura. Eu acho que a gente vai ter. Eu falo que, né, que a inteligência artificial é como se fosse uma caixinha de criação de multiversos, né, de realidades paralelas, porque você consegue criar tanto histórias narrativas que são super coerentes, mas agora imagens, vídeos. Então a gente entra numa fase da desinformação ultra realista, né, da desinformação em alta resolução. Então, é um desafio que a gente tem. Eu acho que a inteligência artificial vai impactar nesse sentido, né, da criação de conteúdos falsos, da disseminação de áudios, falando que um candidato disse algo que ele não disse, colocando o candidato num vídeo que ele não fez. Esse é uma parte muito danosa, né, que a gente vai ter que pensar realmente como resolver esse problema, né? Então, acho que as plataformas vão ter que no primeiro momento, criar políticas para isso, e, num segundo momento,
olhar para a questão técnica de como fazer para marcar esses conteúdos, identificar tal. Mas a gente também vai ter outros usos, né? Que acho que vai dar também, não só deepfake, mas vai dar uma outra dinâmica para o próprio processo comunicacional, né? Então, é uma ferramenta que vai estar na mão de um monte de gente, né? E não vai ficar só na mão de partidos ou da campanha eleitoral, né, oficial. Vai ficar na mão de apoiadores. Então, vai ser uma outra dinâmica de, por exemplo, criação de paródias, novos tipos de criação de memes, um novo processo comunicacional político mesmo, eu vejo saindo desse universo da inteligência artificial. Então, tem duas grandes dimensões que eu vejo. Uma dimensão que é muito danosa, que é o deepfake, né, que é falar, colocar que o candidato falou algo que ele não falou, e de uma forma muito realista, mas eu vejo também esse processo de transformação uma coisa menos danosa, mas muito mais criativa do jogo da comunicação política mesmo, né? De criação de memes, criação de cenários, deixar um candidato mais fofinho, como um personagem da Pixar, ou mais demonizado, como uma caricatura extrema, né? Então, muda também o jogo político, informacional, e a gente vai estar acompanhando isso para entender, né? Muito bom, Diogo. Dava para a gente ficar aqui falando um tempo sobre isso. Mas pensando nisso que você já está pontuando, assim, a curto e médio prazo, se a gente pensar que o nome da nossa entrevista aqui é Panorama 2024, o que você selecionaria em relação a 2024 no campo da IA? Assim, como você acha o que você acha que a gente pode esperar no campo da IA para 2024? Eu vejo, assim, de forma geral, eu vejo um acerramento de competição entre as Big Techs, né? Isso é uma coisa que já começou esse ano e vai se estender para o próximo. Eu vejo também uma competição acirrada entre as Big Techs, que estão olhando muito para um modelo proprietário, mas também vindo, emergindo, uma disputa com os modelos open source, né? Que são de código aberto. Então, você tem a Meta, apesar de ser Big Tech, ela, né, está impulsionando muito esse movimento open source. Ela tem um modelo que ela deixou aberto, apesar de ser um modelo aberto até a página 2, né? Porque tem uma limitação ali se você estiver acima de tantos usuários, aí tem uma questão econômica, mas você tem uma série de startups que estão surgindo, olhando muito para essa questão do open source. E aí, meio que descentralizando esse poder geopolítico mesmo, porque hoje as duas principais startups que estão tentando olhar e ganhar mercado e propor uma inovação local a partir de modelos de código aberto é uma chinesa, né, que é do Kai-Fu Lee, que é um grande pesquisador de IA e tal, e agora, recentemente, a Mistral, que é uma startup francesa, né, então, olhando muito para o contexto da Europa. Perfeito, Diogo. Nós estamos já caminhando para o finalzinho, né, na nossa entrevista. Gostaríamos aí de agradecer a participação. Você queria finalizar com alguma mensagem, alguma fala final? Só agradecer mesmo o convite, eu acho que é um papel fundamental que vocês estão desempenhando aí para ajudar a gente a transformar o mundo numa coisa menos desinformante, sei lá. Perfeito. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Lena, pela participação. E até mais. Obrigada. Até mais, Até gente. mais.